Audio Jungle. Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a interferência, né, do humor nos ambientes organizacionais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é mais interessante ainda, né, que é algo mais específico, que é em relação a ambientes tóxicos, né? Então, como é que a gente se livra de ambientes tóxicos, ou qual é o papel do humor em ambientes tóxicos, né? Ou se isso surte algum efeito, ou como a gente pode transformar esses ambientes em ambientes mais saudáveis. E aí, meu amigo? Camarada, como é que vai a vida aí desse lado? Tudo bem? Tudo bem? Poxa, mas até essa câmera já tá melhor, hein? Tá, eu prometi que o equipamento era melhor, portanto, e olha lá, até parece mais novo, para aí 5 anos ou mais. Então, e agora melhorou, hein? Até a voz tá melhor, até a voz tá melhor. O problema de uma câmera mais potente é que a gente enxerga melhor também. Esse é o único empecilho, mas o resto. É verdade, é verdade. Portanto, eu ainda não uso óculos, mas talvez para lá caminhe, mas a câmera para já ajuda. E aí, como é que tá? Tudo bem? Sim, tudo ótimo aqui com o trabalho a decorrer, né? Portanto, e está tudo ótimo. E contigo também tudo. Tudo, graças a Deus, tudo maravilha, tudo maravilha. E esperemos que com o nosso nobre auditório também, né? Portanto, quem está aqui a assistir-nos, olá, boa noite, e Então, esperemos que esteja tudo bem também convosco. estão chegando aos poucos. É verdade, é verdade. E, e como é que estão os shows? Estão a andar, tenho espetáculos no final de curso de stand-up comedy, portanto, que acontecem várias vezes por mês, agora neste final de ano, também porque houve muitos alunos, cerca de 80 alunos, que ficaram pendurados, digamos assim, sem palco durante a pandemia. Então agora estes últimos 6 meses foi tipo, ok, toda a gente para palco, depois a coisa vai regressar a um ritmo normal. Que maravilha, eu vi ali o teatro lotado, hein? Sim, sim, felizmente, e há cada vez mais pessoas a ficar curiosas sobre o que é stand-up comedy. E no Porto aconteceu uma coisa muito interessante. Normalmente nas galas do curso de stand-up comedy vão pais, familiares, amigos dos alunos. Nós tínhamos cerca de metade do público que não tinha nenhuma relação direta com o espetáculo, né? Que Então maravilha. foi giro. E também outra coisa curiosa é que a média de idade subiu, ou seja, normalmente num espetáculo de stand-up comedy estamos a falar de uma média de idades provavelmente abaixo dos 30. No Porto, nestes 2 espetáculos que fiz, era acima dos 40. Que maravilha, que É maravilha. verdade. Importante isso, importante as pessoas perceberem que, que é um tipo de arte para para todas as idades, né? E é um tipo, a stand-up comedy até é um tipo de arte mais próximo do. Agora poderia colocar-te aqui uma perspectiva comunista a uma perspectiva liberal. Vou colocar as duas, está bem? Que é para não ofendermos ninguém, temos que trabalhar para todos os quadrantes, Sempre. obviamente. Né? Se vai É falar mal um, tem que falar mal do outro junto. Não, eu estava a dizer era o jogo entre a palavra povo e pessoas, né? Portanto, mas sim, é bom que as pessoas agora comecem hum, a aproximar-se mais da stand-up comedy e a stand-up comedy, ao contrário do teatro, ao contrário, principalmente do teatro, que é outra arte de palco que a gente tem em comparação direta, Aham. enquanto o teatro tem uma aura de eruditismo, não é? Portanto, porque são atores, etc. A stand-up comedy é uma arte de palco mais popular e mais direta do povo. Sim. E é feita do povo ou das pessoas para as pessoas e é mais pura e direta, não estás tão imbuída nessa aura que às vezes, e eu no meu percurso de vez em quando tropeço em algumas coisas, em algum elitismo que enfim, faz parte também, né? Não, e sabe que agora você tocou num assunto que é interessante, né? Porque
eu vejo muita gente fazendo aula de teatro. Eu mesmo fiz aula de teatro na escola e eu achei fantástico assim a habilidade que o teatro te dá, principalmente em enfrentamento de público, linguagem corporal, aquela parte da vergonha, aquela parte do pânico, né? Decorar um texto e recitar o texto, ao mesmo tempo que você encena. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo que você tem que pensar, e isso é algo impressionante que o teatro te dá. Mas o teatro ele tem algo muito mais intrínseco, ou seja, o teatro é você assistindo a peça. O stand-up ele tem uma interação maior com o público, ou seja, você pode parar eventualmente, o que eu percebo, e interagir com o público e fugir um pouco o seu roteiro e depois voltar ao seu roteiro. Então, assim, é algo que, na minha visão, ele te dá até algo que é mais do que o teatro, porque assim ele te traz a interação, ele te traz, né, e o sucesso, o seu sucesso, ele depende quase que exclusivamente desse pilar da interação, né? Não só, não só. No teatro existe uma coisa que normalmente se chama a quarta parede. Ou seja, Hum, quando por norma a comédia em teatro não é propriamente. E a comédia mesmo em teatro é considerado quase como um género menor. A comédia em si sempre foi considerada pelas elites como um género menor. E mesmo uhum, dentro do teatro também, de alguma forma, se calhar, se falarmos de um ator de Shakespeare ou de um ator de comédia, provavelmente o ator de Shakespeare acorda um bocado mais inchado de manhã, sabes como é? claro, Tal, eu sou ator de Shakespeare. Portanto, não claro, estou a fazer aqui julgamentos de valor e haverá atores de Shakespeare que interpretam Shakespeare que obviamente terão uma noção. Mas a questão é que na stand-up comedy e normalmente há uma queda da quarta parede. Num espetáculo de teatro existe a quarta parede, que é uma parede invisível que está à boca de cena. Ou ok, seja, se o ator estiver lá, ser ou não ser, eu tenho que arranjar uma caveira. Portanto, tenho que arranjar uma caveira para explicar esta parte. Ser ou não ser, eis a questão, ninguém do público vai interagir e dizer, olha, tens um osso na mão, não é? claro, Aquilo que acontece é que há esse respeito. Na stand-up comedy, esse respeito perde-se de duas formas. Perde-se quando o comediante assim o quer e pode usar isso a seu favor, e aí estamos a falar de crowd work e há formas de nós interagirmos com uma plateia ou com uma audiência de uma forma relativamente segura, interagir com eles de uma forma relativamente segura para tirarmos algo positivo para nós, bom para o espetáculo ou para a apresentação. Portanto, ou pelo próprio ambiente, ou é o ator não, o stand-up comedian que quebra essa quarta parede porque lhe interessa, e até o próprio ambiente normalmente é propício para que o público quebre essa quarta parede. claro, Porque a postura e a parte interessante da stand-up comedy, comparativamente com o teatro, é que um stand-up comedian está em palco, continua a ser ele próprio, é a sua persona, é o alter ego, não é uma personagem, não é algo que alguém escreveu ou inventou, é algo que é intrínseco. E isso, e a forma como comunica de uma forma tão coloquial e tão direta, como se estivesse a falar com os amigos no café, uhum, muitas das vezes o público se sinta tentado a falar. E então aí surgem os hecklers. E os hecklers são um pesadelo de qualquer comediante iniciante. Foram o meu pesadelo já há muitos anos também. Agora, quando eu estou num espetáculo e quando há um heckler, ou quando alguém do público interage e quebra automaticamente a quarta parede, também, e já tenho alguma experiência aqui no processo, para mim é um bónus, claro, porque o que ele me dá, eu só preciso ter calma e com pequenas técnicas e também com a experiência acumulada, devolvê-lo ou potenciá-lo ou anulá-lo, pode acontecer. claro, E isso é muito interessante. E a stand-up comedy, com a prática, dá essas ferramentas de lidar diretamente com o público. claro.
Claro. Não, e é incrível isso, porque o nosso propósito mesmo é mostrar essa interação, né? Das nossas duas ciências com a gestão, com como você pode usar isso a seu favor dentro de uma organização. Então, ou seja, usar o humor, usar a neurociência para que você seja um gestor melhor ou desenvolva suas habilidades. E o que muito a gente vê é líderes ou gestores que, quando vão para frente de um público, eles querem passar a sua informação de uma via única, ou seja, ninguém fala, vocês escutam e eu falo. Então, assim, é algo totalmente o avesso do se sentir bem, né? Porque você mesmo disse, quando a plateia começa a interagir, isso é um bom sinal, É um porque é bom. um sinal de que elas estão imersas dentro do contexto. É o sinal que nós, professores, temos quando as pessoas perguntam. Às vezes algum aluno me diz assim, professor, desculpa a pergunta. Eu disse, não, desculpa nada. Se você pergunta é porque você está entendendo. Ninguém pergunta o que não está entendendo. Ninguém interage com alguém que não está entendendo. Então, quer dizer, se você só fala e ninguém faz nada, ou as pessoas não gostaram, ou elas não estão entendendo nada do que você disse. Então, ou seja, quando isso acontece, claro, dentro de um certo equilíbrio, que você faz esse manejo, que você faz essa gestão em palco, e aí é o treinamento que você recebe e a experiência que você tem. Quando você está sendo um gestor dentro da sua empresa, você também deveria agradecer essa interação, né? Essa interação é o fluxo de que a comunicação está sendo transportada, não é isso? Sem dúvida, eu agora reparei que digo demasiadas vezes sem dúvida. Vou ter que apontar e vou ter que hoje fazer uma pesquisa para descobrir, tanto no dicionário de sinónimos, o sem dúvida para não o repetir. Não, Eu, te, só estou a repetir para não repetir, entendes-me, não é? Eu tinha um problema com né, Paulo. Uma vez, uma aluna me disse no final da aula, professor, o senhor falou 32 né. Eu fui anotando aqui, ó, ela mostrou os quadradinhos. Aí eu comecei a me policiar também. Não, consigo bater o teu recorde. Eu, na primeira vez que te dei formação, tinha 23 anos, tinha um colega que era um aluno, era uma cobaia, como eu, estávamos a testar, e eu durante a formação só ouvia agarrar na caneta e fazer tracinhos. E eu estava a dar a formação de 20 minutos e, ao mesmo tempo, pelo canto do olho, a pensar o que é que ele está ali a fazer? Está a fazer desenhos. E no final ele voltou o papel para mim com uma data de tracinhos e disse 73 portanto. Eu disse 73 vezes portanto em 20 minutos. Nossa. Acho que nunca mais disse portanto. Acho que o eliminei mesmo. Mas já há aqui uma coisa interessante que tu referiste, é quando nós estamos a comunicar, para mais que uma pessoa, há aqui três vertentes que eu acho interessantes e eu consigo, ao longo daquilo que eu já experienciei, identificar as três, que é, há pessoas que se focam neles próprios, e tu referiste há pouco, muitas das vezes, quem está a falar, o importante é ele, é só ele, e é fácil identificar essas pessoas, porque normalmente são aquelas pessoas, e todos nós já passamos por isto. E na semana passada estive a falar com alguém que só queria falar, não queria ouvir. Ok. São aquelas pessoas que tu dizes alguma coisa e continuam o discurso delas. Mas há aqui três focos. Há aquelas pessoas quando estão a falar para um grupo ou um gestor numa empresa a falar para a sua equipa, muitos deles estão focados neles próprios e quando as pessoas estão focadas nelas próprias, eu acredito que acima de tudo seja por insegurança. Outros são os engenheiros, sem desprimor para os engenheiros, que são extremamente necessários a este planeta e sem eles a coisa não evoluía, que estão focados na mensagem, ou seja, não são egocêntricos, mas estão demasiado focados na mensagem. Mas, na minha opinião, e a stand-up comedy, e pelo menos a forma também como eu dou o curso, vai nesse sentido, quando nós estamos a comunicar, o objetivo é estarmos focados nas outras pessoas. A mensagem é importante que nós saibamos do que estamos a falar, mas é muito importante que as outras pessoas do outro lado existam naquele momento e não sejam só meras vasilhas para encher de sabedoria, entre aspas, né?
Portanto, essa interação, eu acho que essa interação é aquilo que está a acontecer cada vez mais com esta humanização que está a acontecer também das empresas, mas é o foco no outro, porque o outro é o fim último da nossa mensagem. A nossa mensagem, sem o outro, não somos nada. Portanto, vamos começar pelo outro, que chegará à nossa mensagem e, eventualmente, poderá chegar a nós, se for importante. Eu acho que é um bocadinho, ainda bem que mandaste isto, porque lembrei-me desta situação e acho que é importante isto. E me diz uma coisa, Paulo. O foco da nossa live hoje é a questão de ambientes tóxicos, né? De como a gente usar o humor para transformar ambientes tóxicos em ambientes mais emocionalmente saudáveis, né? Um ambiente tóxico, ele é algo que desafia o seu estresse, porque as pessoas têm a mania errônea de dizer que estresse é algo negativo na nossa vida, né? Mas o estresse, ele é um estímulo, tá? Todo estresse é um estímulo, ou seja, se você acorda e levanta da sua cama de manhã, é por causa de um estresse. Se você vai à cozinha comer alguma coisa, é por causa de um estresse. Se você estuda, é por causa de um estresse. Então, tudo é estresse na nossa vida, ou seja, se aquele estresse é maior e você dá conta disso, isso a gente chama de eustress, ou seja, você consegue dar conta e você consegue tocar o seu dia sendo produtivo e ao final do dia você se sente aliviado e diz, poxa, meu dia foi muito bom, porque apesar dos meus estresses, eu dei conta do recado. O de-estresse é aquele estresse que você não dá conta, que acontece muito em ambientes tóxicos, ou seja, você tem que produzir ao mesmo tempo que você tem um chefe que te assedia, ou você tem um chefe que te humilha, ou você não tem uma carga de desenvolvimento que você precisaria, ou uma estrutura que você precisaria, isso pode ser um ambiente tóxico, né? E me diga uma coisa, se temos um ambiente tóxico desse jeito, e uma das características do ambiente tóxico é que ele não se reconhece tóxico também. Você identifica mais rapidamente um ambiente tóxico se você não fez parte dali. A gente vê muito, por exemplo, relações românticas, né? Relações de casais, por exemplo, ao qual a gente diz, poxa, Paulo, você tá maluco? O que você está fazendo com a sua vida? Aí você diz, não, mas eu sou apaixonado. Mas o que você está fazendo com a sua vida? Porque a gente de fora consegue reconhecer que ali tem um problema, mas quem está dentro não reconhece. Como é que a gente consegue fazer com que este treinamento, esse desenvolvimento que a gente está se propondo a trabalhar dentro das empresas, corrijam de alguma forma esse ambiente tóxico, vamos dizer assim? Há aqui, aí temos que voltar um bocadinho à base do humor, e é interessante, porque a mistura do humor com neurociência, aliás, o humor e neurociência estão mais do que interligados, né? Porque a neurociência estuda o funcionamento do cérebro e os comportamentos e as reações, etc. E o humor acaba por estar dentro do nosso Sim. cérebro, dentro da nossa forma dentro da nossa espécie, para todos os efeitos. Agora, apesar de haver já ratos que riem, mas ainda não ninguém percebe bem as piadas que eles contam. Há ratos e cães já foram detectadas qualquer coisa parecida com riso, né? E às vezes os cães parecem que estão a rir para nós. Mas voltando aqui à base, as funções básicas do humor são divertir, toda a gente percebe isso, toda a gente liga à televisão, vê uma sitcom e está no sofá e durante 22 ou 23 minutos ri, diverte-se. O humor serve para libertar tensão e todos nós também conseguimos identificar isso, e acho que já falámos noutra live sobre isto nos funerais, quando as pessoas se juntam em pequenos grupos, em pequenos círculos, naqueles compassos de espera que o ambiente já é pesado. Por norma, se não for uma situação extremamente trágica, não é? Mas se for uma situação de morte natural ou morte normal, não é? Um velhote, pronto, já chegou a hora dele, as pessoas estão ali à volta e apesar de ser um momento de pesar,
aqueles pequenos grupos tendem a recordar pequenos momentos engraçados que passaram, que aconteceram, lembra-se disto, lembra-se daquilo, e há umas risadas tímidas. O humor serve para libertar tensão, mas mais importante ainda, o humor serve para mudar a perspectiva. Ou seja, o humor funciona no cérebro como alguns cientistas chamam-lhe uma ferramenta da evolução, porque na prática, perdão, nós rimos quando descobrimos um erro, porque todas as piadas são erros. Em todas as piadas há uma quebra de padrão, mais ou menos escondida do público, que o público depois descobre, e ao descobri-la, vem aquele momento, ahá, né? Os momentos, ahá, em que se faz luz, em que cai a ficha. E esses momentos dão, e tu próprio, tu poderás dizer melhor que eu, dão-nos uma dose de neurotransmissores que só fazem bem. Fazem-nos sentir bem, fazem-nos sentir relaxados, fazem-nos sentir bem dispostos, melhora a nossa saúde. Por isso é que o humor é uma ferramenta muito interessante para mudar a perspectiva, porque ao aplicarmos o humor, gatilhamos isso no cérebro das pessoas, damos-lhes prazer. E ao mesmo tempo, com a mensagem que transmitimos, conseguimos mudar a perspectiva. Porquê? Porque podemos passar a nossa mensagem e às vezes a nossa mensagem não é agradável, e isto aqui é importante, mas nós vamos embrulhar a nossa mensagem em neurotransmissores. Ok. E vai passar a ser agradável. E temos aqui outro bónus. As pessoas, quando riem de uma piada, internamente sentem-se inteligentes. Ok. Nós estamos a dar ao outro aquele banho de neurotransmissores que o faz sentir bem fisicamente, e depois ele também se sente inteligente por descobrir a piada. Atenção que tudo o que eu te disse agora passa-se em microsegundos. Claro. Portanto, essa é a parte interessante. O humor serve para divertir, libertar tensão e mudar a perspectiva. Se nós embrulharmos a nossa mensagem com as palavras certas, com o timing certo, etc. E isso, em ambientes tóxicos, pode ser perfeitamente útil, não é? Pode ajudar a divertir em algum momento. Em ambientes tóxicos há maior tensão, ok? Há maior tensão. Muitas vezes usamos o humor para libertar a tensão. E vou-te dar aqui um exemplo simples. Vamos imaginar que eu e tu trabalhamos numa empresa onde o chefe é podemos dizer palavrões nos lives do Instagram. Não Pode. Vai. Obrigado. E depois tu podes pôr um pi no YouTube. Trabalhamos numa empresa onde o nosso chefe é um cabrão, ok? E está-me sempre a atacar a mim. E tu, que estás a trabalhar ao meu lado, olhas e obviamente sentes alguma coisa, se calhar depois de eu ter dito alguma coisa má para mim e vai embora, tu se calhar chegas ao pé de mim, dás uma palmada no ombro e tal. Qualquer coisa, uma piada contra o chefe. O que é que isso vai fazer? A mim vai-me servir como uma pseudo-vingança, não é? Portanto, que na prática não é, mas vai-me aliviar, e esse tipo de humor em ambientes tóxicos, quando a toxicidade está fora e entre os nossos pares, é fundamental. É fundamental as equipas tomarem conta um bocadinho delas próprias, não é? E nós tomarmos conta da pessoa que está ao nosso lado. Quando isto para os nossos pares, quando a toxicidade vem de cima, então aí poderemos tentar mudar a perspectiva. Ou então o ideal, se for um ambiente muito tóxico, é mudarmos de trabalho ou de emprego. Claro. Mas podem ser não um ambiente tóxico, mas momentos tóxicos, porque há certas empresas e certas pessoas que passam por determinadas fases e que aí isso pode acontecer. Aquilo que nós podemos tentar usar para tentar minimizar esses ambientes tóxicos porque não, tentar de uma forma calma, tranquila, com humor, desmontar quem é tóxico. Entendi. E aí há sempre estratégias e formas de termos alguém tóxico e nós, com calma e com as palavras certas e com o silêncio certo, começarmos a desmontar aquela base que eles têm de baixo, tirar um tijolo de cada vez. É que vai haver uma altura em que a toxicidade cai.
Portanto, eu já tive experiências na vida em que isso, a pouco e pouco, aconteceu, e agora só também para te passar também um bocadinho a palavra, eu acredito que todos nós, aliás, não acredito, tu como cientista dirás melhor que eu, todos nós temos uma espécie de... todos nós somos humanos. E como humanos que somos, temos falhas. Claro. O nosso cérebro tem algumas, não é? Portanto, por que não aproveitar as falhas que o cérebro tem para tornar os ambientes melhores? O vosso chefe que é tóxico é só uma pessoa. E as pessoas são desmontáveis. Com calma, com tempo, com paciência e com as palavras certas e com humor, conseguiríamos, se calhar, a pouco e pouco, fazer chegar a mensagem. Portanto, uma das questões é que a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas, e vivemos num mundo demasiado rápido, não é? Quer que a mensagem chegue rápido e que a resposta ainda venha mais rápido. Não. O truque é sempre andar devagar e ter calma. E é um pouco por aí. Não, e sabe que uma coisa interessante é que o fato é, ninguém gosta de um ambiente tóxico, isso é fato. Ou seja, a plateia, ela está disponível a mudar, ela está disponível a transformar aquele local num ambiente saudável. Eu imagino alguém que vá fazer um show de stand-up, ao qual as pessoas estão disponíveis a sorrir, e ele mesmo assim não consegue fazer ninguém sorrir. Ou seja, é tão difícil quanto ele ter tão ruins piadas, piadas tão ruins que ninguém sorri num ambiente propício a isso. Então, quando você tem um chefe que é tão ruim e um outro chefe que é tão bom ou tão melhor, a potencialização deste que é muito melhor, ela é muito maior também. Ou seja, a transformação ela sempre vai se dar do lado mais confortável. Nós queremos estar em lugares mais confortáveis. Ou seja, este desenvolvimento de gestores, essa proposta que a gente está fazendo aqui nesse momento, de desenvolver gestores para que eles tenham essa dupla compreensão de como o cérebro funciona e ao mesmo tempo como você pode usar o humor. Veja bem, você não vai se transformar numa pessoa piadista, não é isso que se quer. Você vai usar o humor a seu favor. Então, ou seja, primeiro que este ambiente se torna mais leve e mais confortável às pessoas que ali estão. Então, se você cobra performance, se você cobra resultado, se você cobra comprometimento, o conforto do ambiente, ele é um pilar importante para que você tenha isso. Então, se você conseguir identificar que você pode mudar esse seu jeito e ser uma pessoa mais agradável, eu acho que a gente está falando até uma pessoa mais agradável, você vai ganhar profissionalmente, mas você vai ganhar pessoalmente também, porque você não consegue desvincular isso da sua vida, da sua casa, como pai, como marido, não é verdade? Sim, sim, o humor acaba por tornar, voltando aqui um pouco atrás, um, quando eu trabalho em empresas e quando chego lá com os meus programas, ou as palestras, ou os workshops, muitas das vezes um dos maiores mitos que há, um dos maiores medos, aliás, que há, é um mito e é um medo, que é o eu não sou engraçado. Quantas Ok. vezes eu já ouvi isto? Eu não sou engraçado. Ok, ótimo, ótimo, tudo bem. A questão não é, muitas das vezes, para aquelas... Quando nós usamos o humor, nós não temos que ser piadistas, não temos que ser comediantes. O humor pode ser usado de uma forma tranquila, calma, leve, É o olho da engrenagem. em pequenas frases, mas aquilo e no meu trabalho, apesar de eu ensinar pessoas a terem piada, não é? Portanto, há pessoas que vêm e sobem a palco, trabalham o texto, vão e depois são comediantes, é piada na prática. A parte mais interessante e a parte que também não é mais interessante, é paralelamente interessante para empresas, é ensinar a pensar como um comediante. Ok. Isto aqui é um bocado parvo, porque os comediantes
são os profissionais menos profissionais do mundo. Bebem, fumam, deitam-se com quem calha, têm uma vida meio louca e de artista, entre aspas. Obviamente que isto é um mito, não são todos os comediantes, e deve haver aí comediantes que são pessoas sérias. E claro, eu sei, eu sou um modelo, portanto, só para deixar aqui patente. Mas a forma como o cérebro do comediante funciona, ou está, ou aprendeu a trabalhar, é fundamental para quem trabalha numa empresa, ou quem gera uma equipa. Porque a Starbucks tem o café, ok? Tem as marcas de café, ok? Tem o café e vai vender sempre aquele café. Fácil. Um comediante, quando sobe a palco, tem que levar piadas novas. Se a Starbucks tivesse que criar um produto cada vez que servisse um café, não havia Starbucks. Portanto, um comediante tem o cérebro preparado para a todo momento arranjar uma solução. E há uma panóplia de ferramentas que os comediantes usam para criar e criativar e descobrir humor, que usadas numa empresa ou no cérebro de um gestor podem fazer a diferença. E muitas das vezes é só a maneira de pensar. Portanto, e a maneira de abordar as situações de uma forma diferente da norma. Não, é interessante isso, porque muitas vezes o gestor é a pessoa que mais tem experiência naquele local. Então, por exemplo, quando você não encontra um resultado para alguma coisa, ele vai dizer, Paulo, você tá preocupado por causa disso? Veja um caso que me aconteceu há tanto tempo atrás. Aí ele conta esse caso sorrindo, porque foi tão grave o que ele passou lá, que agora ele está te mostrando através de um sorriso, através de um evento, de um humor em cima daquele desastre que ele passou, que ele te tranquiliza. Né? Eu me lembro uma vez que eu não sei, era um amigo que estava indo, eu acho que, não sei, para algum país e não conseguiu o hotel e tal. E aí ele estava apavorado, e aí eu disse, cara, não fica apavorado. Uma vez eu estava em Barcelona, e aí eu ia perder o ônibus para o aeroporto e tive que dormir na estação. E aí ele assim, pô, dormir na estação de ônibus? Eu, sim, dormi na estação de ônibus. Ele, nossa, que absurdo. Aí eu disse, o absurdo foi que a estação fechava e o segurança me botou para a rua. Então eu dormi na rua, na estação do ônibus. Então, quer dizer, eu me lembro que quando eu passei por essa situação, eu imaginava assim, nossa, eu não precisava estar aqui, agora eu estou dormindo na rua. Eu nunca dormi na rua, mas aquilo foi tão impactante na minha vida que me passaram vários aprendizados naquele momento. Primeiro, que eu dei mais valor para minha casa. Segundo, eu percebi o que é dormir na rua, porque assim, eu não entendia como as pessoas conseguiam fazer isso. Terceiro, eu estava dormindo na rua porque eu estava indo para um outro país, então quer dizer, eu estava numa situação desconfortável, mas ao mesmo tempo com aprendizados envolvidos. E agora eu falo brincando sobre isso, porque, nossa, assim, foi impactante, mas agora eu rio da situação. Então, quando eu falo isso para alguém, a pessoa olha e diz: poxa, realmente, o que eu estou passando parece que não é assim tão grave, né? Mas se você pode contar isso da outra forma, do tipo, e eu fiquei da rua, e eu dormi na rua, sério. Ou seja, você pode piorar a situação ainda da outra pessoa, porque ela, além de ficar constrangida com o seu problema, ela vai ficar constrangida com o que você está falando. Então, quer dizer, são formas diferentes de você colocar uma situação, não é isso? Sim, está aqui o Reunião de Família podcast a dizer que tanto faltaste tantos livros. Eu já mudei de telefone, portanto vou ter que arranjar uma estante de livros que é para parecer mais inteligente. Não, agora, aquilo que tu disseste, essa situação em que alguém está com um problema e o chefe ou o diretor ou o que seja chega e partilha, que foi a situação que tu contaste, aí pelo menos eu consegui identificar aí 4 ou 5 coisas dentro que são importantes. Uma delas é
a mudança de perspectiva, de alguma forma. Sim. Ok? Tu tens um problema, eu chego ao pé de ti, eu sou o teu chefe, chego ao pé de ti e digo-te, eu tive um problema maior. Qual é que é o truque aqui? É o a pior. Não é o a pior, isso é em inglês, não interessa, mas é o a pior. Ou seja, quando nós vivemos uma situação dramática, ou chata, ou estressante, se imaginarmos uma situação pior, ficamos mais confortáveis. Não assim tão mal. Portanto, nessa situação, quando o teu chefe partilhou algo pior, tu pensaste, bem, a minha situação não é muito má. Ele teve que dormir fora na rua, portanto, eu estou a dormir na cama. Portanto, o a pior é uma parte interessante. E depois, sendo o teu chefe ou o teu diretor a partilhar contigo uma situação em que ele passou mal, ele é o teu chefe. Ok? Naquela relação básica, não é? Felizmente é cada vez menos assim, não é cada vez menos, mas está a diminuir. As relações são mais humanas nas empresas, entre as pessoas. Eu já tive em empresas onde, desde o diretor ao porteiro, tratavam-se por tudo. E na festa de Natal, dançavam os dois. Divertiam-se imenso. Portanto, não são muitas empresas assim. Mas quando um chefe ou um diretor se coloca numa situação inferior, dá algum conforto ao seu Claro. mesmo que seja psicológico. E depois também há aí outra lição, um bocadinho aí no subtexto, que tem a ver com tragédia é comédia mais tempo. Ou seja, se eu estou... não é no subtexto, não é direto, mas nós podemos torná-la direta na nossa conversa. Se tu estás numa situação má, e se eu chego perto de ti e digo assim, tem calma, há pior, eu já passei por uma situação muito pior, olha para mim agora, estou bem. Portanto, e até me divirto com aquilo que me aconteceu. Claro. Essa é a terceira lição. Comédia é tragédia mais tempo. E se nós tivermos isso na nossa consciência, sabemos que provavelmente iremos rir daqui a uns tempos daquilo que estamos agora a chorar. Se tivermos essa consciência, facilita no processo. Não é, isso aí eu acho que é imprescindível. Eu acho que é uma das lições, né, que toda organização deveria ter, porque é impossível uma relação social sem altos e baixos, né, Paulo? Agora, é possível você ter ambientes saudáveis aonde você está. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, porque tu há bocado falaste no eustress e no distress, não é? No stress que nós controlamos de alguma forma, eu adoro. Portanto, eu acho que vivo com esse stress autoimposto sempre presente. Uhum. É aquele stress que nós não temos consciência. Esse stress autoimposto, o eu-stress, é fundamental para que as coisas avancem. Com certeza. É fundamental para que as coisas avancem. E eu agora distraí-me aqui com qualquer coisa que eu tenha ADD, portanto, e já me lembrei. Estás a ver? Eu distraio-me rápido, mas depois vou lá buscar rapidamente. Com os meus alunos de stand-up comedy, ainda há poucos dias estava a falar com um e disse-lhes isto. Ele estava a partilhar comigo. Epá, fiz uma atuação naquele sítio e foram os piores 5, 6 minutos da minha vida. Eu, ao fim dos 10 segundos, já sabia que aquilo ia correr mal e foram 5 minutos, foi terrível. E a minha resposta é sempre assim, ótimo, perfeito. Porque vale mais um momento desse terrível do que 10 bons. Nós aprendemos nos momentos terríveis. Com certeza. Do stress autoimposto, dos desafios que colocamos a nós próprios. Nos momentos bons, vão beber um copo, vão celebrar. Claro. Portanto, e tirem as lições que tiverem que tirar. Mas nós aprendemos nesses momentos menos bons e aquilo que tu estavas a dizer é fundamental. Temos que os aceitar e geri-los
internamente de maneira a que não sejam momentos sofridos ou desagradáveis. É só uma questão de aceitar, e nem sempre é fácil, ou há pessoas que depois demoram um pouco mais a encaixar esse conceito. E, e aquelas pessoas que são resistentes, Paulo, você, claro, em um ambiente de stand-up, eu acho que é mais difícil, né? Você ter alguém na plateia que vai lá para confrontar, para ser resistente. Eu já vi, assim, alguns shows e que existia alguém na plateia que tentava competir com o comediante, né? De alguma forma, assim, e até de alguma forma o próprio comediante ele começou a pegar mais pesado, assim, do tipo, olha, eu vou te constranger, entendeu? Então, assim, mas em princípio todo mundo vai para sorrir, para se divertir. Mas e aquela pessoa que é mais difícil, você consegue identificar de cima do palco uma pessoa que é mais difícil e você tenta trabalhar essa pessoa ou o teu foco é o público em geral? Como é que funciona isso? Ok, isso é uma pergunta muito interessante. Quando já me aconteceu estar em palco a fazer um espetáculo e reparar que aquela pessoa da quarta fila não ri. Antes pelo Não contrário, ri? não ri, está assim. E tu notas pelo semblante do público que há ali uma pessoa que está assim. Aquilo que eu faço é contar piadas diretamente dessa pessoa, a olhar Hum, para os olhos dessa pessoa. É engraçado que as pessoas normalmente só ao fim de 3 ou 4 segundos é que se apercebem que a pessoa que está no palco está a olhar diretamente. claro. E é engraçado ver o gatilho no cérebro deles. Então nós olhamos para eles, eles começam a perceber-se, até se endireitam um bocadinho mais na cadeira. Às vezes essas pessoas que estão um bocadinho mais, se calhar com a cabeça noutro lugar, conseguem-se conquistar, outras vezes não. Já me aconteceu ter a pessoa manter-se assim e eu fiz uma tentativa por desafio de De conquistar, interagir. nem sequer a interação, só com o olhar ainda. Fiz uma tentativa ou duas, não vi reação, então concentro-me naquilo que interessa, que é a maior parte do público. Entendi. Há outra situação que tu referiste, é quando alguém do público nos desafia ou Hum, sente alguma inveja de nós estarmos no palco ou de quem está no palco e então manda uma boca ou diz alguma coisa ou interage. Eu aqui podia partilhar contigo regras básicas que eu acho que podem ser interessantes para quem está a ver isto. Regras básicas para lidar com hecklers. Um heckler é alguém que, durante uma apresentação, te interrompe. uhum. E como é que tu fazes? Como é que tu geres essa situação? Então, há 3 ou 4 regras básicas que te vão ajudar aí no processo. A primeira é não fazer nada. Nada. Há uma interação do público, não faças nada, respira, tem calma. Tu é que estás lá em cima, tens todo o tempo do mundo. A Entendi. segunda é ganhar tempo. Nós precisamos de tempo para processar tudo aquilo que está aqui a acontecer, para avaliar a outra pessoa, ok? E para perceber se a intenção é boa, se não é, o que é que ela quis dizer com aquilo, portanto, Entendi. para sinalizar, entre aspas, a ameaça, digamos assim. Portanto, e como é que se ganha tempo? De várias formas. Uma delas é com linguagem corporal. Se, por exemplo, eu estiver numa plateia, estiver num palco e tu interagires comigo de uma forma abrupta, okay? Eu provavelmente, tu fazes a interação comigo, eu estou no palco, eu tento a tua interação, ok? Eu posso falar o que eu quiser. Sim, Tipo, ih, cala a boca. cala a boca, se calhar devias praticar aquilo que dizes. Aham. Saiu-me agora, sair em palco, o que é que eu estou a fazer? Este é um dos truques.
Estou a devolver a pedra que me atiraram. E todas as pedras podem ser devolvidas. Todas, quase todas. Portanto, toda a informação que é um ataque para nós podemos devolvê-la para o outro. Isto se for um ataque. Mas o truque é, se alguém estiver numa apresentação e alguém fizer uma intervenção agressiva ou intempestiva ou abrupta, o truque é respirar, respira fundo, tem calma, avança. Normalmente estamos num palco e aquilo que acontece é que se eu estiver num palco e avançar, eu fico maior. Okay? Se eu ficar maior, ganho poder. Pelo menos Entendi. a outra pessoa. Truque para ganhar tempo. Repetir o que a outra pessoa disse. E entre respirar fundo, dar 2 passos e repetir o que a pessoa disse, já passaram 5 segundos. Nesses 5 segundos eu consigo, e é muito tempo, 5 segundos, eu consigo Claro. pensar em algo, avaliar, analisar e reagir. Depois, os comediantes, os stand-up comedians são experts nisso. Então há 1001 respostas que estão no bolso de trás que nós podemos lançar e devolver à outra pessoa. Portanto, há umas mais, e há uma gradação, né? Há umas mais simpáticas, há outras de meia escala, portanto, e depois há outras que são, desculpa lá, os teus pais são primos. Já é relativamente ofensivo, entre aspas, né? Portanto, e na stand-up comedy é um excelente palco para praticar isso, mas qualquer pessoa que esteja à frente de um grupo, que seja interrompido de uma forma abrupta, é muito simples. Respira fundo, ganha alguma vantagem corporal, se possível, repete o que a outra pessoa diz e eventualmente devolve, ou então chama a razão. Portanto, é uma das formas de lidar também com essas situações. Sabe que eu já vi. Porque na verdade é o seguinte: as pessoas estão indo lá para elas verem o Paulo, não para elas verem o Alexandre. Quando o Alexandre fala algo para o Paulo e o Paulo tenta consertar e aquilo se estende, é muito fácil o Paulo jogar a plateia contra mim também. Eu dizer, poxa, então quer dizer que tá todo mundo aqui jogando seu dinheiro fora para você fazer o show? Então fomos enganados, alguma coisa desse tipo, porque assim, você não deixa eu trabalhar, entendeu? Sem dúvida. No entanto, também há um risco muito grande aqui. E a regra é muito... Está aqui, o Jaime não está a dizer que eu estou velho. Conservadíssimo, conservadíssimo. Obrigado aqui pela... Eu esqueci de pôr a cena das rugas, mas a questão... Agora distraiu-me aqui também novamente. Eu estava a falar de... Sobre colocar a plateia contra a pessoa. É um risco muito grande quando nós estamos a trabalhar num palco ou numa plateia. Tu estavas a dizer que, de facto, pode haver alguém que está a ser mau para mim, não é? Ou que está, e eu, obviamente, digo assim, amigo, estou aqui a trabalhar, estão aqui 100 pessoas para me ouvir, o que é que estás aí a fazer? Epá, não está correto. Pondo as coisas de uma forma muito literal. Mas há um risco de quem está em palco perder a simpatia da sala. Ah, entendi. Muitas das vezes, quando estamos em palco, temos que ser a pessoa mais simpática para a maioria das pessoas. Poderá não ser para todas, mas para a maioria das pessoas, sim. A partir do momento em que eu esteja numa sala a trabalhar para 100 pessoas e 80 não me queiram ver lá, eu saio logo. E isso cede-se, né? Portanto, agora, essa simpatia às vezes perde-se com excesso de impetuosidade e agressividade quando alguém em palco reage de uma forma muito dura para quem está na plateia. E depois há aqui uma coisa que é mágica. Os agressores, há muitos agressores que num segundo passam a vítimas. E depois o mau é quem está em palco. Portanto, quem está em palco tem que ter sempre luvas de pelica para lidar com essas situações. Entendi. Ter calma, ganhar tempo, postura corporal, repetir e depois responder. Sempre com um sorriso, não é? Porque se tu disseres as piores coisas, mas com um sorriso no rosto,
há pelo menos uma parte do cérebro da outra pessoa que fica confusa, não é? Portanto, Brincando também se diz verdades, né? completamente, completamente. Bacana, bacana. E já teve alguma experiência constrangedora de esquecer texto? Ou de. Já aconteceu isso? Deve ter acontecido. Muitas vezes, desde do esquecer texto, desde alguém gritar do público, não tens piada nenhuma. Imaginas, estás numa sala e fazes uma piada e de repente alguém grita, essa merda não tem piada nenhuma. Assim. Caceta. E sabes uma coisa, a parte interessante é que essa pessoa tinha razão. A piada era má. Okay? Eu tenho a capacidade de autoanálise e a humildade suficiente para perceber que aquilo que eu faço não é... São só coisas que eu faço. São certas, estão erradas, são melhores, são pior. Portanto, livrei-me desse egocentrismo já há algum tempo atrás. Ou há muito tempo atrás. Mas quando isso acontece é um choque violento. Isto aconteceu, esta situação que eu te estou a contar, aconteceu-me em 2004 e tu, como cientista, trazes alguma explicação. Eu juro-te, a zona do estômago, por baixo das costelas, tipo baixo ventre, tudo, eu senti gelo. É adrenalina, é adrenalina. Ela tira o sangue do aparelho digestivo e manda para os músculos. Exatamente, eu senti gelar tudo. Foi uma baixa de temperatura. E aquilo que me ocorreu dizer, eu sempre tive mais ou menos a resposta rápida, quando ele me diz aquilo, foi isso não tem piada nenhuma. Houve um silêncio, pai, de 4 segundos ou 3 segundos. Eu voltei-me para a mesa e disse, isto aqui não é para rir, é para pensar. Foi o que me saiu, ok? Mas, se eu estivesse sentado na mesa, ter-lhe dito, isto é um espetáculo de comédia, não é de filosofia, vai-te lá embora. Ou seja, eu aqui o que é que eu fiz? Devolvi. Na prática, aquilo que falámos há pouco de podemos devolver tudo, é quase um ping-pong eterno, se quisermos, não é? Mas sim, situações em que nós em palco somos abordados de uma forma menos agradável, às vezes naquele caso concreto, eu também fazia comédia há 1 ano, agora já faço há 18, portanto eram tempos diferentes. Mas quando nós somos abordados de uma forma às vezes imprópria e temos que manter uma postura e uma calma, porque estamos na montra e nunca podemos perder essa postura e a calma, é uma ginástica interna de gestão de sentimentos, às vezes difícil, mas quando a conseguimos fazer é brutal. É uma Então, sensação gigante. eu imagino que uma formação stand-up, a metade dela você aprende a fazer piada e a segunda você aprende a se livrar de problema, então. Sim, eu acho que no caso da formação que eu dou, se calhar metade dela é aprendida a fazer piadas, ou criar e a descobrir piadas, a outra metade é usada para ajudar cada pessoa a descobrir a sua forma de fazer piadas que resulta para o público, porque todos nós usamos humor, não é? Agora, de que forma é que a forma como tu sentes o humor, como tu experiencias, como tu acreditas, que mensagem é que vais transmitir para o público? Se calhar, se fores transmitir a tua mensagem direta, agora, neste momento, é muito crua, provavelmente. Se a trabalhares com a consciência de que eu estou a contar esta piada e esta piada vai criar identificação. Vai criar identificação porque as pessoas conseguem relacionar-se com a situação que eu estou a contar, com a situação, com o tópico. Esta piada vai passar emoção. Há uma emoção sempre intrínseca a cada piada.
Então as pessoas conseguem relacionar-se com a emoção. São humanos, não conseguem escapar disso. Se fizermos bem o nosso trabalho, estão apanhados lá. E é assim que funciona o humor. Depois, a outra parte é a parte prática. E na parte prática entra o acting, entra o timing, as respirações, a calma. Portanto, e só há uma forma de se aprender isso. É fazendo. Quando as pessoas entram no curso de stand-up comedy e depois de pagarem, que eu certifico-me disso, eu digo-lhes, não vais aprender a fazer stand-up comedy aqui. É um curso de iniciação. Neste curso tu vais receber as bases, vais receber a armadura, todo o equipamento para ires para palco. Mas vais apanhar porrada em palco. É necessário praticar e errar para aprender. Portanto, é um pouco esse o cenário na stand-up comedy. E o curso é mesmo no palco? Ou é numa sala? Ou como é que é? O curso é online ou presencial. Agora estamos numa versão híbrida, mas no final do curso há uma prova de fogo em que as pessoas sobem a palco e testam o texto que escreveram e que treinaram e que ensaiaram à frente de um público, e é a hora da verdade. Que vai os seus parentes para dar uma ajuda, né? Então, ou seja, aquele que começa a rir quase sempre o parente, e os outros por solidariedade, do tipo, eu vou rir porque é seu parente, e quando for o meu parente você ri, é isso? Isso. Esse foi um modelo que eu criei por uma única razão, porque há uma regra não escrita da stand-up comedy, há uma data delas, e a regra não escrita da stand-up comedy, uma delas diz que a primeira vez corre sempre mal. Ou seja, a regra geral, quando alguém vai a palco fazer stand-up comedy pela primeira vez, corre mal. Ou está mal preparado, ou está mal preparado psicologicamente, está mal preparado a nível de texto, às vezes vai a um espaço onde quem está lá, felizmente acontece cada vez menos, não é tão acolhedor quanto isso. As pessoas que estão lá à volta dele, do trabalho dele, também não são tão acolhidas. Vai a um espaço onde as condições de luz e som, ou seja, há muita coisa que pode correr mal numa primeira vez em stand-up comedy, a maior parte. Quando eu criei o curso, para evitar que isso acontecesse, quis proporcionar uma primeira vez agradável, interessante, que motivasse. E isso é feito de uma forma aberta, é numa gala de apresentação, onde estão amigos e familiares, e onde eu também, de alguma forma, faço um jogo psicológico com o público, explicar que, por muito que eles julguem as pessoas que estão em palco porque não têm piada, não têm o direito de o fazer, porque eles têm coragem de estar em palco. E a maior parte das pessoas do público não têm coragem de fazer o que eles estão a fazer. Eu cheguei a isto porque foi por essa razão que eu comecei a fazer stand-up comedy. Eu comecei a fazer stand-up comedy, comecei a escrever stand-up comedy, a produzir stand-up comedy, e ao fim de 3 meses fui ver um espetáculo de stand-up comedy e estava um comediante em palco que não estava a correr bem. A noite não lhe estava a correr bem. Foi um silêncio constrangedor durante 10 minutos. Foi duro. E eu estava na plateia e, humanamente, julguei. É estúpido julgar, mas somos humanos e às vezes vamos por aí. Eu, na plateia, pensei, este gajo aqui não tem piada nenhuma. Mas no segundo seguinte, caiu uma ficha feita. Mas ele está lá e tu tens pavor de ir para palco. Come on. Não tens o direito de estar a julgar alguém que, mesmo claro, que é melhor que tu. Então, eu obriguei-me, na semana a seguir, depois desta situação, a subir a palco. O Paulo, produtor, obrigou o Paulo, que tinha medo de palco, a subir a palco. Portanto, e é este exercício que eu aconselho toda a gente a fazer de vez em quando. Okay? Procurem situações desconfortáveis ou desafiantes. Não estou a falar de meter a mão em cima do fogão aceso, mas coisas mais soft, coisas mais tranquilas. Entendi. Foi engraçado porque esta cena de meter a mão no fogão aceso
foi uma piada e tu não reagiste, agora desiludiste-me, Alexandre. Não, não é que eu estava lendo aqui, na verdade, Estavas o, distraído, apanhei, apanhei. a Dani colocou assim, esse final de semana no Porto também achei difícil. E a Dani é uma aluna sua, é isso? Tu agora acabaste de mudar o sexo, mas pronto, é o Daniel. Ah, é o Dani. Desculpa então, Dani, é o Dani. Mas, Os mas tempos são modernos, portanto. nos dias modernos, hoje, mudar sexo também não interfere. Mas é que ele colocou essa mensagem bem a hora que você falou. E aí eu disse, olha, tem um aluno aqui que colabora com isso, diz que realmente é difícil. Porque eu estava com uma pergunta na cabeça que para mim, a cada ano, a cada show que você faz, e olha só, deu tudo junto. Você falando e eu pensando e ele colocou. Para mim, teoricamente, a cada show que você faz, a sua vida é mais fácil, porque você tem mais ferramenta para lidar e aquilo acaba ficando mais gostoso de se trabalhar. Não que o friozinho na barriga não aconteça. E aí o Dani colocou isso que agora foi difícil para ele. Então, ou seja, no início é difícil, no início aquela graça é algo que você tem que apurar e refinar e resistir até que isso se torne algo gostoso, como tudo na nossa vida, como todo desafio na nossa vida. Então, às vezes eu acho que as pessoas têm o medo de subir no palco porque elas têm medo de se enfrentar, entendeu? E eu acho que o stand-up comedy te traz essa habilidade que ela é essencial para a vida. Então, desculpa, eu não peguei a tua frase final, porque deu tudo junto na minha cabeça. Veio a pergunta, veio essa ficha e o Dani colocou essa mensagem que calhou exatamente dentro disso que eu estava imaginando. Também não era uma boa piada, era só meter a mão em cima do fogão, se alguém se quisesse desafiar, e o que eu não aconselhava. Não era uma piada, era uma piadola, digamos assim. O Daniel atuou no Porto este fim de semana e sim, foi o primeiro da noite. E o público nos espetáculos de comédia normalmente vai aquecendo até atingir um pico, digamos assim. Se calhar Entendi. esse pico acontece entre 1 hora e 1 hora e meia. Um Nossa. espetáculo que seja maior que 1 hora e meia, provavelmente, ou tem intervalo, ou terá outras dinâmicas, mas já poderá cansar o público. Mas o Daniel Pimenta, sim, sabe que de facto foi duro partir o gelo no espetáculo. Mas alguém tem que ir sempre à frente, sem dúvida. Maravilha, maravilha. Cara, eu não sei se você tem mais alguma coisa para pôr aí pra gente. Não, temos que convidar esta gente toda para a semana, né? Portanto, que é a nossa quarta e última live. E quer eu e o Alex comprometemos a fazer umas piadinhas aqui depois no final da live. Quer eu e o Alex, como bons humanos procrastinadores, ainda não está nada feito. Portanto, eu só estou também a referir aqui que é para nós não nos esquecermos. Portanto, a ideia na próxima semana é fecharmos aqui fecharmos o quarto acto destas quatro conversas sobre humor, neurociência e de que forma é que isso se aplica aos ambientes de trabalho e também procurar aqui dar algumas dicas práticas para quem nos esteja a ouvir, quem nos vá a ouvir no futuro ou no YouTube, etc., que possa de alguma forma ter a vida facilitada quando comunica com pessoas. Maravilha. Paulo, queria te agradecer então mais uma vez, né, no nosso terceiro ato. E o nosso desafio está de pé ainda, né? Aquele texto sobre os brasileiros, né? Sobre fazer uma piadinha com os brasileiros. E eu também quero me desafiar a um dia subir num palco também e fazer um texto. Eu estou elaborando esse texto e eu queria muito, muito mesmo ter essa oportunidade de passar por essa experiência. E eu só tenho medo de viciar nisso, né? Porque eu acho que deve ser algo tão gostoso de fazer, tão divertido de fazer, que você acaba enxergando a vida de uma outra forma, sabe? Ok. Sim, é algo gostoso, é algo divertido,
mas tens que ter pelo menos 3 costelas de masoquista. O quê? Tens que ter 3 costelas de masoquista. Porque é algo duro, é algo nos momentos em que as coisas não correm bem, e no início, por norma, são muitos, não é? Portanto, tu tens que ter a resiliência e tens que ser masoquista para voltar a sofrer em palco depois de ter sofrido. Há uma outra regra não escrita da stand-up comedy, é que se uma atuação te corre mal, sobe a palco o mais rápido possível. O mais rápido possível. Se possível, nos dias a seguir. Portanto, é de facto, é quase o melhor trabalho do mundo, na minha opinião. Né? Portanto, e sinto-me bem a fazê-lo, mas temos que ter capacidade de aceitar os momentos que são menos bons, como fazendo parte. Maravilha. Também temos a noção que são esses momentos menos bons que nos tornam melhores. A tal história, se corre mal, boa, aprendemos. Se corre bem, vamos celebrar e beber um copo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, amigo. Semana que vem estamos juntos de novo, é isso? Diz. Espero a gente se ver presencialmente, então, para a gente conversar sobre esse plano, sobre esse projeto aí. E quero fazer esse teste comigo, quero ter essa experiência e que você consiga me ajudar a isso. Depois quando subires a palco e quando tiveres a tua experiência de stand-up comedy, fazemos um live para tu contares o que é que aconteceu e o que é que sentiste. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista do neurocientista dentro do cérebro do neurocientista. Perfeito. A parte boa é que eu tenho uns 30 amigos aqui que eles vão tudo lá. E eu vou separar eles no público, que é para parecer que tá todo mundo rindo, entendeu? Então não vai ter erro. Não vai ter erro. Pagar ao público não vale, mas tudo bem. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. E até a próxima. Até já e até para a semana. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. E obrigado a quem esteve aqui também a ouvir. Muito obrigado. É isso aí. Abraço. Abraço.